Artigo 726. Revogar-se-á o livramento condicional se o liberado vier, por crime ou contravenção, a ser condenado por sentença recorrível, a pena privativa de liberdade. Artigo 727. O juiz pode também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou for irrecorrivelmente condenado por crime, a pena que não seja privativa da liberdade. Parágrafo único. Se o juiz não revogar o livramento, deverá advertir o liberado ou exacerbar as condições. Artigo 728. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á no tempo da pena o período em que esteve solto o liberado, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas. Artigo 729. No caso de revogação por outro motivo, não se computara na pena o tempo em que esteve solto ou liberado, e tampouco se considerará em relação à mesma pena, novo livramento. Artigo 730. A revogação do livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário ou a requerimento do Ministério Público, ou de ofício, pelo juiz que antes ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de prova, no prazo de 5 dias. Artigo 731. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá modificar as condições ou normas de conduta especificadas na sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso 1 do artigo 723, observado o disposto nos incisos 2 e 3 e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Artigo 732. Praticada pelo liberado nova infração, o juiz ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, entretanto, dependendo de decisão final do novo processo. Artigo 733. O juiz de ofício, ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, que se expirar o prazo do livramento sem revogação, ou, na hipótese do artigo anterior, for o liberado absolvido por sentença irrecorrível. Título 4. Da graça, do indulto, da anistia e da reabilitação. Capítulo 1. Da graça, do indulto e da anistia. Artigo 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Artigo 735. A petição de graça, acompanhada dos documentos com que o impetrante a instruir, será remetida ao Ministro da Justiça por intermédio do Conselho Penitenciário. Artigo 736. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e depois de ouvir o diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido o condenado, fará em relatório a narração do fato criminoso, examinará as provas, mencionará qualquer formalidade ou circunstâncias omitida na petição e exporá os antecedentes do condenado e seu procedimento depois de preso, opinando sobre o mérito do pedido. Artigo 737. Processada no Ministério da Justiça, com os documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição subirá a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão
de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 738. Concedida a graça e junta aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou penas ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de redução ou comutação de pena. Artigo 739. O condenado poderá recusar a comutação da pena. Artigo 740. Os autos da petição de graça serão arquivados no Ministério da Justiça. Artigo 741. Se o réu for beneficiado por indulto, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, providenciará de acordo com o disposto no artigo 738. Artigo 742. Concedida a anistia, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, declarar extinta a pena. Capítulo 2 da Reabilitação. Artigo 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação após o decurso de 4 ou 8 anos, pelo menos conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo. Artigo 744. O requerimento será instruído com: inciso 1. Certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido nem estar respondendo a processo penal em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior. Inciso 2. Atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido efetivamente bom comportamento. Inciso 3. Atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado. Inciso 4. Quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração. Inciso 5. Prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo. Artigo 745. O juiz poderá ordenar as diligências necessárias para apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível, e antes da decisão final ouvirá o Ministério Público. Artigo 746. Da decisão que conceder a reabilitação, haverá recurso de ofício. Artigo 747. A reabilitação, depois da sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere. Artigo 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Artigo 749. Indeferida a reabilitação, o condenado não poderá renovar o pedido senão após o decurso de 2 anos, salvo se o indeferimento tiver resultado de falta ou insuficiência de documentos. Artigo 750. A revogação de reabilitação, Código Penal, artigo 120, será decretada pelo juiz de ofício ou requerimento do Ministério Público. Título 5. Da execução das medidas de segurança. Artigo 751. Durante a execução da medida ou durante o tempo em que ela se furtar o condenado, poderá ser imposta medida de segurança. Se, inciso 1, o juiz ou tribunal, na sentença, linha A, omitir sua decretação nos casos de periculosidade presumida. A linha B, deixar de aplicá-la ou de excluí-la expressamente. A linha C, declarar os elementos constantes do processo insuficiente para imposição ou exclusão
da matéria e ordenar indagações para verificação da periculosidade do condenado. Inciso 2. Tenha sido expressamente excluída na sentença a periculosidade do condenado novos fatos demonstrarem ser ele perigoso. Artigo 752. Poderá ser imposta medida de segurança, depois de transitar em julgado a sentença, ainda quando não iniciada a execução da pena, por esse motivo diverso de fuga ou ocultação do condenado. Inciso 1. No caso da letra A do inciso 1 do artigo anterior, bem como da letra B, se tiver sido alegada periculosidade. Inciso 2. No caso da letra C, do número 1 do mesmo artigo. Artigo 753. Ainda depois de transitar em julgado, a sentença absolutória poderá ser imposta a medida de segurança enquanto não decorrido tempo equivalente ao da sua duração mínima a indivíduo que a lei presuma perigoso.